para o ministério e para que a obra de Deus continue sendo ministrada, dê continuidade e assim se perpetue até a volta de Jesus. Amém? Primeiro ponto, precisamos entender que a palavra de Deus, ela é basicamente definida em 3 Is. A palavra de Deus, ela é infalível. A palavra de Deus, ela é imutável. E a palavra de Deus, ela é inerrante. Então vocês estão aqui diante, não é de Bruno, tá? O pregador, como vocês preferem falar, mas vocês estão aqui diante da palavra de Deus. Então, que vocês prestem muito bem atenção, porque como eu falei anteriormente, ela é infalível. Como assim? Ela não fala. Se a palavra de Deus tem um propósito, esse propósito vai se cumprir. A palavra de Deus, ela é imutável porque ela não muda. Jesus falou no capítulo 24 de Mateus que todas as coisas passarão. Inclusive, no capítulo 24 de Mateus, Jesus fala sobre o fim dos tempos. Jesus fala sobre os falsos profetas, sobre as questões da natureza, sobre as questões que irão mudar e tudo mais, mas uma coisa não muda: a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus é imutável. Outro ponto, a palavra de Deus ela é inerrante. Meus irmãos, eu e você, nós erramos, mas a palavra de Deus ela não erra. Então que vocês tenham esse entendimento e saibam que vocês estão diante da palavra de Deus. Amém? Então, por favor, fique aí com as suas Bíblias abertas. Como está escrito, no capítulo 4 de Hebreus, no verso 12, vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, onde acessa um ponto entre a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga as intenções do coração do homem. Por que a palavra é viva? Por que a palavra é eficaz? A palavra de Deus ela é viva porque ela conhece a tua história, ela conhece os teus caminhos, ela conhece o teu passado, ela conhece até o futuro. A palavra de Deus ela é viva porque ela traz um efeito na minha e na sua vida. A palavra de Deus, ela não volta vazia, como está escrito no capítulo 55 de Isaías. Isaías vai dizer que a palavra de Deus é semelhante a uma chuva. Quando a chuva derrama e ela se espalha ali, se infiltra no solo, ela não volta. Pelo contrário, ela produz um efeito, e o efeito é frutos. Aquela terra muda, a história dela muda. Quando nós olhamos para a vegetação, principalmente no sertão, quando a chuva chega, o cenário muda, e a palavra de Deus é assim: quando ela chega no meu coração e no seu, a nossa vida muda, os nossos métodos mudam, as nossas formas de se vestir muda, as nossas amizades muda ou não muda? Muda. Não é assim? E eu vi jovens aqui falando sobre isso, sobre não estar de acordo com o mundo, mas pelo contrário, buscar o verdadeiro e genuíno prazer que é na palavra de Deus, que é na presença de Deus, que é se voltando para Deus. Pois bem, como eu falei para vocês, o tema de hoje é: a crítica apaga o ministério de Deus, mas a misericórdia e o amor traz vida. A crítica, ela é a borracha que tenta apagar o que Deus deseja escrever, mas a misericórdia é o lápis que faz o ministério de Deus continuar a ser escrito. O ministério de Deus ele não para. A promessa de Deus ela não vai deixar de ser cumprida. Os propósitos de Deus eles vão acontecer. Mas quem é eu e você nessa história, nesse ministério e nesse projeto de Deus? Vocês são borrachas? Eu e vocês somos borrachas que está tentando apagar o que Deus está desejando escrever? Ou nós somos lápis, onde utilizamos a misericórdia para fazer que o ministério de Deus continue a ser escrito? Que nós possamos ser bons lápis para fazer a mais bela obra através da misericórdia de Deus. Porque a obra não é sobre mim, é sobre você. A obra é sobre Deus. O propósito é de Deus. A vontade é de
Deus. Deus é soberano. Sejam misericordiosos, como está escrito em Lucas 6, 36. Abra aí nossas Bíblias. Lucas 6, verso 36. Interessante que esse texto aqui é justamente sobre amar os inimigos. O contexto aqui é amar os inimigos. 6,36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. O livro de Lucas, Mateus e Marcos, eles são lidos como sinônimos. Como assim? Eles têm muitos textos em comum. Mateus vai dizer, sejam perfeitos como Deus é perfeito. Olha a chamada que Deus tem para nossas vidas. Sejam misericordiosos como Deus é misericordioso. Quem aqui nunca disse, meu Deus, se não fosse a misericórdia de Deus. Mas, às vezes nós esquecemos do que Deus quer que nós sejamos misericordiosos como Ele é. Mateus vai dizer que nós devemos ser perfeitos como Deus. Todos aqui sabem que nós devemos ser o espelho de Cristo. Então, não sejamos críticos quanto ao ministério de Deus, mas sejamos misericordiosos. E teremos muito amor, porque isso traz vida. Não tentem apagar o ministério de Deus. Amém? A crítica. Por que eu estou falando sobre isso? Só para vocês entenderem, né? Estava lendo o capítulo, o livro de Números, nas minhas redes sociais, todos os dias eu faço um devocional referente a um livro da Bíblia. Então, eu terminei Mateus. Então, todo dia um capítulo em Mateus. Vou começar Marcos. Então, todo dia um capítulo em Marcos. E depois, como eu já li João e Lucas, já fiz João e Lucas, vou para Atos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, vocês, 1 Tessalonicenses, e assim por diante, irei concluir para a honra e glória de Deus todo o devocional do Novo Testamento. Mas o que é que eu quero trazer aqui para vocês? É que o ministério de Deus, ele é um campo lindo, maravilhoso, de flores e vegetação verde. Esse é o ministério de Deus. Mas, quando nós nos tornamos pessoas críticas, e por que eu trouxe esse texto? Porque em paralelo eu também li um livro do Antigo Testamento. E me chamou muita atenção, estava com a minha esposa, como o ministério de Moisés foi criticado. E como a crítica tenta impedir o propósito de Deus. E isso ardeu no meu coração. E eu até fiz algumas anotações. E quando o Arthur me chamou, está pronta a mensagem. É o que eu tinha escrito, o que Deus falou no meu coração. É essa mensagem que eu vou trazer para a igreja. Pois bem, a crítica, ela é semelhante a uma erva daninha. São simplesmente plantas que surgem em lugares onde o ser humano não deseja que cresçam. Geralmente em campos de cultivo, pastos, hortas, plantações. Portanto, a priori, seu maior pecado é nascer no momento e no lugar inadequado. A crítica, quando a gente vai olhar para um jardim, ela é semelhante a uma erva daninha. Ela tenta impedir a beleza de Deus. Ela tenta prejudicar a proposta e o propósito de Deus. Nós vamos ver esse, biblicamente falando, a gente consegue enxergar a erva daninha, não deixa a nomenclatura, não deixa nome, mas a gente consegue enxergar isso no capítulo 13 de Mateus, 24, 26. Quem aqui conhece a parábola do joio e do trigo? Mateus, e a gente aí fala de muita Bíblia, tá? Amém. Porque quem fala é o pregador, não, quem fala é a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, abra aí Mateus 13, 24 e 26. Só para a gente fazer essa leitura para entender o que é uma erva daninha. Acho que vocês estão entendendo. A erva daninha é semelhante à crítica. Lembra do tema? A crítica apaga o ministério de Deus, mas a misericórdia e o amor traz vida. Mateus 13, do verso 24 a 26. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas
Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. É uma espécie de erva daninha. É uma situação indesejada. É algo que não era esperado pelo agricultor, pela pessoa que manuseava o jardim, a plantação. Então, a crítica ela é algo indesejado. É um mal. A crítica ela só traz tristeza, dor, revolta, choro e afastamento de Deus. Que o nosso ministério, que o ministério de Deus, porque esse ministério não é meu e seu, essa obra não é minha e sua, que seja jogado fora todo o joio e toda erva daninha. Amém? Vamos para João, capítulo 15. João, capítulo 15. Verso 1 ao verso 8. Eu sou a videira verdadeira. O que é? Jesus aqui disse que eu sou a videira verdadeira. Ele poderia ter dito, eu sou a videira. Mas por que ele diz a videira verdadeira? É porque tem muita gente com cara de videira, mas não é videira. Nós precisamos ter um discernimento de enxergarmos o ministério que é a verdadeira videira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Eu oro para que Deus esteja podando cada um de vocês, para que vocês deem cada vez mais frutos no reino de Deus. Amém. O interessante é que nós somos podados, né? Fica só de boa, sentado, tocando bateria, cantando, glória a Deus, tocando teclado. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Mas nós somos podados. Porque, como está escrito em Efésios 6, nós vivemos uma guerra, uma batalha travada, uma batalha sem trégua. É uma guerra espiritual. O que é uma batalha sem trégua? A Rússia e a Ucrânia começaram uma guerra agora, mas eles passaram um tempo tranquilos, né? Uma boa relação. A Segunda Guerra Mundial na Europa foi ali naquele período. Teve um tempo, teve um fim. Mas a batalha espiritual, ela não tem trégua. Então, precisamos estar ligados na videira verdadeira e seremos podados. Ou seja, uma planta é podada para que ela cresça mais, para que ela dê mais frutos. Assim, eu e você, nós seremos podados no processo de Deus para que nós possamos frutificar. O deserto não é para matar. O deserto é para preparar. Amém? Amém. Pois bem, verso 3 continua a leitura. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Porque a palavra de Deus, como está escrito em Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz. Então, se a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela limpa. Olha que interessante. Jesus nos quer limpo. E Ele nos limpa através do quê? Da palavra de Deus. Jeremias, capítulo 23, vai dizer que a palavra é semelhante ao pão e ao fogo. E também ao martelo. Por que fogo? Fogo é a ideia de purificar. É a mesma coisa que Jesus está falando aqui. Para que nós possamos estar limpos. Meus irmãos, a única coisa que pode nos limpar não é a sua vontade, não é o seu amigo. A única coisa que pode nos limpar não é a sua mãe, não é o seu pai, não é o seu professor, não é o seu mentor, não é o seu melhor amigo, não é a sua esposa. A única coisa que nos limpa é a palavra de Deus. Por isso que Jesus está falando isso daqui, né? A minha palavra limpa, porque no ministério de Deus nós temos que estar limpos.
Sejam santos, porque eu sou santo. Esse é o povo de Deus. Quando Deus chamou o povo de Israel, por que o povo de Israel é diferente dos outros? Porque o povo que Deus chamou para ser santo. O povo vivia de toda forma, tinha tudo que é canibalismo. Mas Deus trouxe para ser santo. E isso foi dado através da palavra de Deus, das leis que o próprio Deus deixou para nossas vidas. Pois bem, verso 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Nem eu e nem vocês, nem eu e nem você, iremos dar fruto se nós não estivermos ligados em Cristo. Porque por si só nós não conseguimos frutificar. Se nós fôssemos depender de nós mesmos, a única coisa que nós faríamos era desagradar a Deus. Mas pela graça, pela misericórdia, por nós estarmos ligados na videira verdadeira, nós temos o que dar frutos do Espírito Santo, frutos para o reino de Deus. Meus irmãos, eu e vocês não somos igual ao mundo. Nós somos diferentes e precisamos ser de fato diferentes, porque nós somos limpos, nós damos frutos, limpeza e frutos espirituais. Nós somos seres espirituais. Quem nós estaremos aqui ouvindo a palavra de Deus? Só estamos aqui pela vontade do Pai. Amém? Pois bem, crente produz ervas daninhas. Precisamos tomar muito cuidado com a nossa língua. Tá? Tiago, no capítulo 3, ele vai fazer uma associação entre a língua e o leme. Eu vou descer aqui, assim vai crescer. Entre a língua e o leme. Tiago vai falar isso no capítulo 3. Ele vai dizer que a língua é um órgão pequeno, né? Comparado ao nosso braço, comparado às nossas pernas, ele é um órgão pequeno. Mas a nossa língua pode trazer destruição para o nosso corpo. Pior, pode trazer destruição para a nossa alma. Pode entristecer aquilo que você tem de maior valor dentro de você, o Espírito Santo. E ele vai comparar isso com o navio, ou melhor, com o leme, a língua do homem e o leme do navio. Porque o navio é muito grande, ele é robusto, ele é turbulento, ele carrega muito peso, né? Tem uma capacidade mercadológica de levar produtos para os mais diversos países. Tem uns navios aí que eu estava vendo uns vídeos um dia desse. Deu lá uma tempestade, o navio ia para lá, para cá, e viu uma onda, mas ele não afundava. Mas perceba que apesar dessa robustez, desse tamanho do navio, ele é direcionado pelo leme. O leme é um mecanismo, semelhante ao volante. Mesmo o navio sendo muito grande, quem dá a direção do navio é o leme. Então, Tiago vai comparar a língua com o leme, porque se o navio for mal direcionado, pode trazer destruição para ele mesmo, através de um pequeno mecanismo, o leme. Amém? E aí, Tiago faz essa comparação. E quando nós falamos palavras indesejadas, comprometemos o ministério de Deus e também estamos produzindo ervas daninhas. E eu oro para que, em nome de Jesus, esse ministério continue lindo, maravilhoso, não com críticas, mas com misericórdia e amor. Porque a misericórdia e o amor traz vida, e a crítica apaga. Em nome de Jesus, que vocês não produzam ervas daninhas, mas que vocês cultivem o jardim de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Pois bem, isso aqui foi só uma saudação, tá? Então vamos lá. Rapidamente, existem 3 elementos que nós vamos identificar aqui, 2 textos apenas.
não vou tomar o tempo de vocês. A mensagem ela tem hora para iniciar e para terminar, e nós iremos concluir dentro de um ano, tá? Acompanha comigo, nós vamos ler aqui 3 textos e nós vamos identificar que nestes 3 textos existe uma crítica, existe uma resposta de Deus, mas existe uma ação misericordiosa de Moisés. Preste atenção, desses 2 textos que nós vamos ler, existem 3 elementos que fazem parte de todos os textos. Existe uma crítica, existe uma resposta de Deus e existe a intercessão, ou seja, a misericórdia de Moisés. Números. Está na sua Bíblia, Números. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Sequência é essa, tá bom? Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Essa é a sequência. Números é o 4º livro da Bíblia. Número 12. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. A gente não tem coisa melhor do que manusear a Bíblia. Não tem coisa melhor do que nós estarmos em contato, intimidade com a palavra de Deus. Então vamos lá, Números 12. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher gentil. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? Quem foi que ouviu isso? Deus. Então nós já conseguimos enxergar aqui o primeiro elemento, a crítica. E a crítica veio dos familiares. A crítica veio dos próximos. Eu fico imaginando quantas coisas Arão e Moisés fizeram juntos. E Miriam também. E aí Arão e Miriam agora começam a germinar uma erva daninha no seu coração e agora critica Moisés. Mas Deus ouviu isso. Sabe por que Deus ouviu? Porque o ministério não é de Moisés. O ministério é de Deus. E Deus tem ouvidos. Deus ouve, Deus fala. Lembra da palavra de Deus? Ela é viva. Ela fala e ela ouve. Ela disciplina. Ela não disciplina. E ela julga, né? Ela julga as intenções do coração do homem. E aí Deus ouviu. Verso 3. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Exatamente. Quando você é diferente, quando você está numa posição, quando você é um servo de Deus, se prepare, você vai ser criticado. Se você anda com Deus, se você é visto por Deus, porque quem falou isso daqui foi o próprio Deus, assim como ele falou com Noé, a respeito de Noé. Tem visto Noé, homem íntegro, assim como ele falou de Jó, homem íntegro, reto, justo, que anda nos caminhos do Senhor. Moisés era esse homem visto por Deus, muito paciente. Prepare-se, quando você está na direção de Deus, você vai ser criticado. Lembra que eu falei sobre você estar ligado na videira verdadeira? Deus vai ter que podar. Aqui é uma poda de Deus. O ministério não é só flores. A nossa vida não é só flores. Os nossos caminhos não é só flores. Existe uma poda de Deus. E Moisés, como todos vocês sabem, aqui nós vamos perceber isso em alguns textos. Ele foi muito podado. Ele passou por muitas dificuldades. Mas a obra não era de Moisés, a obra era de Deus. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam: dirijam-se à tenda do
do encontro de vocês três. Meus irmãos, Deus é tão maravilhoso que Ele mesmo disciplina os seus filhos. E outra, não se lava roupa suja na rua, se lava roupa suja em casa. E Deus trouxe os três e resolveu em casa. Porque a reunião de Deus, ela tem um fundamento. É que o seu ministério não seja comprometido e ele prossiga eternamente, independentemente das ocasiões e circunstâncias. Porque Deus não depende de ocasiões e circunstâncias. Deus é Deus e Ele vai fazer independentemente do cenário da circunstância. Se o cenário não está bom, se a relação não está boa, Deus, Ele age. A mão de Deus aqui agiu, trouxe os três para fazer uma tratativa, para ter uma conversa, para ter um bate-papo e mostrar os erros e os acertos para que a obra dele continue. Deus é o Deus que Ele intervém na nossa história. Amém. Sabe por que Deus intervém na nossa história? É porque essa história, eu e você, nós só somos cooperadores, participantes. Mas essa história é dele. Eu quero que vocês entendam isso em nome de Jesus. Essa história, esse ministério é de Deus. Amém? Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e pôs-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras quando entre vocês há um profeta do Senhor. A ele me revelam em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. E ele veio à forma do Senhor, porque não temeram criticar o servo Moisés. Antes de você criticar o nome de Deus, tenha muito cuidado, porque Deus pode lhe disciplinar. É isso que Deus quer dizer aqui para nós. Antes de você criticar o servo de Deus, Deus pode te disciplinar. Lembra dos três elementos? A crítica, a resposta de Deus na intercessão de Moisés. O interessante é que no decorrer do texto, capítulo 12, nós vamos observar que Deus lança uma praga contra Miriam. Verso 10. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse: Moisés, por favor, Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão totalmente cometemos. Não permita que ela fique com um ferro abortado que sai do ventre da sua mãe, com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhes cura. Estes são os três elementos. Já houve a crítica, já houve a resposta de Deus, mas houve a misericórdia e o amor de Moisés. Lembra do tema? A crítica apaga o ministério de Deus, mas a misericórdia e o amor traz vida. O criticado aqui intercedeu pelos críticos, porque ele entendia o ministério de Deus, o projeto de Deus e a vontade de Deus. Tem gente que está no ministério e não entende ainda o propósito. Mas tem uma forma de você aprender. É meditando na palavra de Deus. Aleluia. Meus irmãos, vocês não precisam de profeta para chegar aqui que você deve pecar, não. Você não precisa de alguém para chegar aqui e dizer isso e aquilo, não. Você só precisa ler a palavra de Deus, porque aqui está todo o manual de regra e vida das nossas vidas. Amém? Amém. Aqui é uma aula que Deus dá como é que se resolve um problema. Vamos para a tenda e vamos tratar o assunto. E Deus trata, tá? Deus, Ele intervém, porque a obra é dele. Amém? Então, pois bem, vamos para um outro texto. Vocês entenderam onde houve a crítica, onde houve a resposta de Deus e onde houve a misericórdia. A misericórdia partiu de Moisés, o criticado. O criticado disse: meu Deus, não deixe Miriam com lepra. Tenha misericórdia dela. E é assim, quando você for criticado, tá? Ore pelo crítico, para que Deus tenha de misericórdia da vida dele. Amém?
Amém. Pois é, meus irmãos. Outro texto, Números 13, do 28 ao 33. Nós não vamos ler o texto, mas eu vou introduzir aqui para vocês, né? Esse texto, do capítulo 13 de Números 13, nós estávamos em número 12. Agora vamos para um outro texto, porque neste texto nós também vamos observar esses três elementos. Quais são esses três elementos? A crítica, a resposta de Deus e a misericórdia e intercessão de Moisés. Neste texto nós também vamos observar isso daqui. No capítulo 13, do 28 ao 33, vai contar a história, né? O povo de Israel tem a promessa de uma posse da terra prometida, e foram definidos 12 espias, né? 12 espiões. Todos sabem muito bem essa história. E esses 12 líderes foram espiar a terra para saber se a terra, como era a vegetação, o povo que morava lá, onde é que eles estavam localizados, como é que eles estavam organizados. E vocês devem saber que 10 deles trouxeram um relatório negativo acerca da terra que mana leite e mel. Sendo que no verso 30 teve um que disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Eu acho interessante aqui percebam, a crítica lá no capítulo 12 veio dos familiares. A crítica agora aqui vem dos líderes. E foi da maioria. Nem sempre a maioria tem razão, porque a maioria não é pelo número de pessoas. A maioria é o lado que Deus está. Quem tem Deus é quem está na maioria. Amém? E 10 deram um relatório negativo. Por exemplo, no verso 31 e 32. Os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são grandes de estatura. Vimos também os gigantes. Vimos também os descendentes de Enac, diante dos que pareciam os gafanhotos a nós e a eles. Quem não entende o ministério, não entende do lado que está. Esse povo está do lado de Deus. Quem está do lado de Deus é grande. Quem está do lado de Deus não é gafanhoto. Mas quem não entende o ministério de Deus se sente assim, como gafanhoto. Não importa quem está do outro lado da batalha, não importa quem está do outro lado da guerra, não importa quantos são, não importa se são inteligentes, não importa se são grandes, não importa se são guerreiros, não importa se tem poder bélico, poder de guerra tremendo, muita tecnologia, não importa. Não importa quem está do outro lado, se Deus está do seu lado, você vai ser vencedor. Caleb falou: subamos e tomamos posse da terra, certo que venceremos. Caleb não falou isso, não foi na força dele, não. É porque Caleb entendia quem estava por trás da história. E aqui nós podemos observar os críticos e também a ação misericordiosa através de Caleb. No entanto, a gente vai entender melhor Números 14, do verso 1 ao verso 4, esse é o último texto que nós vamos ler, para entender os três elementos: a crítica, a resposta de Deus e a misericórdia de Moisés. Porque aqui nós vamos ver o sofrimento de um povo por conta de um relatório negativo. E esse relatório negativo foi dado porque estas pessoas que trouxeram o relatório não entendiam o ministério de Deus. E quando as pessoas não entendem o ministério de Deus e dão um relatório com base nas suas próprias experiências, nos seus próprios caminhos, na sua própria sabedoria, traz graves consequências para o ministério de Deus e também para a própria comunidade.
Vamos perceber isso lendo apenas 4 versos, tá? Números 14, do verso 1 ao verso 4. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. É isso que acontece. Quando o relatório negativo de homens sem fé falam, a dor e a destruição faz parte da comunidade. E o choro é quem predomina na vida daquele povo. Por isso que eu falo para vocês, por isso que o tema de hoje ele é muito sugestivo. A crítica apaga o ministério. A crítica apaga o ministério. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. E o choro não é pequeno, não. O choro ele não é baixo, não. A crítica, quando vem, o choro é grande, porque a ferida que é aberta é grande. Esse povo chorou, não foi aquele chorinho que a gente, às vezes, alguém chora ali no cantinho, né? Educadamente. Tem gente que chora porque parece que está chorando. Na verdade, tem gente que espirra e parece que nem espirrou, né? Faz só assim. Mas não foi assim, não. O choro foi grande. Foi em alta voz. E não só chorou um nem dois, não. Naquela noite, todos. Fulano ficou bem, não. João ficou bem, não. Maria ficou bem, não. Todo mundo chorou. Por conta de um relatório negativo de homens sem fé. Decisões que são tomadas por homens que não têm, homens que eu falo de modo geral, tá, minha gente? Relatórios gerados por homens que não entendem a palavra de Deus traz consequência para o povo de Deus. Simples. Homens que produzem relatórios com base nas suas experiências. Porque quando esses homens trouxeram relatório com base nas experiências deles, na visão deles, ele olhou logo quem estava do outro lado, quem era grande, quem tinha poder, como eles eram. Mas Paulo disse que nós devemos viver, não pelo que vemos, mas por fé. Caleb, quando ele falou, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos, ele não falou motivado na força dele, não. Ele também viu os gigantes, ou o olho de Caleb é diferente. Só que Caleb não olha como um homem natural olha, e eu quero dizer a vocês não são homens naturais, homens e mulheres naturais. Vocês possuem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Minha gente, Paulo vai dizer no livro de Coríntios que nós somos um vaso. Sabe o que é um vaso? Um vaso que possui um precioso poder dentro de nós, é o Espírito Santo. Porque lá na tradição judaica, dentro dos vasos era colocado ouro. E se eu tivesse um vaso aqui, tivesse um ouro ali dentro, você imaginava que ali tinha ouro? Não. Por isso que eles faziam isso. A ideia era essa. Era uma capa que não tinha aparência de nenhum valor, mas dentro tinha algo de valor. E estes somos nós. No entanto, vocês lembram do que Tiago falou sobre a língua? Acontece que às vezes nós temos o Espírito Santo de Deus sim, mas a gente falou tanta besteira que o Espírito Santo está entristecido. Talvez você não tenha escutado mais a palavra de Deus como deveria e está escutando homens como aqueles 10 homens que deram um relato negativo. Agora, se você escutar homens como Caleb, eu e você seremos homens e mulheres sábias pelo poder de Deus. Aleluia. É simples. Verso 2. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse. Antes, vamos comparar aqui nessa parte A, no verso 2. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Terrível. A queixa. Isso aqui, minha gente, se traduzir para o nosso tema, é crítica. Todos começaram a criticar Moisés e Arão. Mas Moisés e Arão, eles tinham Deus. Apesar de ser dois, eles eram a maioria. Porque a maioria é quem tem Deus. Quero que você
Entendam isso em nome de Jesus. Quem tem Deus é maioria. Não importa quem está do outro lado. Amém? Amém. Então todos os israelitas queixavam-se contra Moisés e contrário, e toda a comunidade disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Olha mesmo. Um povo que era para desejar vida, um povo que era para desejar a promessa de Deus, um povo que era para desejar o projeto de Deus, um povo que era para desejar aquilo que Deus escreveu, um povo que era para desejar os planos de Deus, agora começa a desejar o passado sombrio das amarras e das trancas de Satanás. Por conta de quê? De um relatório de homens. Por conta de um relatório, de uma fala, de um comentário que não veio de Deus, veio da carne. Quando a gente está na carne, a gente prefere ter morrido. Como ele disse, né? Quem dera tivesse morrido no Egito, lá mesmo. Ao invés de desejar a vida, agora deseja a morte. Ao invés de desejar o sucesso que Deus tinha, deseja o fracasso que tinha lá no Egito. Porque o povo era maltratado. Se nós formos olhar lá no capítulo do 1 ao 2 de Êxodo, a gente vai ver como esse povo sofria. Mas o povo, por conta de um relatório negativo, quis voltar ao passado amargurado. E eu oro para que, em nome de Jesus, você, com o seu Espírito Santo, prossiga na caminhada que Deus tem para a sua vida. E eu oro para que você não deseje voltar de onde você veio. Amém. Minha gente, você já sabe de onde muitos acreditam que eu sei de onde eu vim, tá? Não deseje voltar para o Egito. Prossiga a promessa que Deus tem para a sua vida. Bem, para concluir, verso 3: porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada, para que por choraram, criticaram Arão e Moisés. Agora entrou a pior fase da vida daquele que escuta o homem e não escuta, que escuta um homem sem fé e não escuta um homem de fé. É quando agora o questionamento não é mais com a liderança, agora o questionamento é com Deus. Aqui é o pior estágio das consequências dos críticos. É quando agora começa a criticar Deus. Aqui é sério. Perceba que a coisa vai se afunilando, não existe graus de consequência, né? Primeiro ali foi o povo, agora criticaram a liderança e agora começou a questionar Deus. Porque não é sobre homens que lideram, sempre é sobre Deus. Num plano de fundo, quem está aqui, só para você entender, quem está aqui é Bruno, mas no plano de fundo é sobre Deus. Quem está aqui é Rafaela, minha esposa, Felipe, casado com a minha prima. Mas no plano de fundo é um mover que Deus tem na vida de cada um de vocês. Porque no plano de fundo, só para você entender, no mais profundo não é sobre carne, não é sobre você, é sobre questões espirituais. Então, no plano de fundo, aquilo que estava em jogo não era a liderança de Moisés e Arão, não. Quem é Moisés e Arão? Passou. Salomão vai dizer em Eclesiastes, capítulo 1, que tudo é vaidade. Aí começa a falar, né? A terra passa, o sol, ele nasce, se põe, amanhã ele nasce, se põe, depois de amanhã ele nasce, se põe, daqui a um ano ele nasce, se põe, 10 anos, ele nasce, até que Jesus venha, o sol vai estar nascendo. Tudo passa, tudo é vaidade. Moisés, inclusive, passou. Mas a obra que Moisés recebeu de Deus, ela continua
viva, só que agora não é na mão de Moisés e Arão, agora é na minha mão e na sua mão. Glória a Deus. Vocês estão conseguindo entender? Não é sobre liderança, é sobre Deus. Não é sobre Bruno, é sobre o projeto de Deus. Amém? E continuando, né? Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para não deixar cair a espada, nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Então ele começa a questionar Deus, aí agora a crítica não invade só seu coração, não. Agora você começa a comprometer até quem está do seu lado. Até as pessoas que estão próximas. Porque o inimigo é sujo. Uma erva daninha. Não é só uma erva ali que está prejudicando o jardim, não. Ela pode trazer um desastre. Mas eu oro para que, em nome de Jesus, essa igreja, eu e você, sejamos ramos que estão ligados na videira verdadeira. E só para concluir, e disseram uns aos outros, porque é assim, né? Começa a falar um para o outro. A crítica era assim, ela começa a ser espalhada. Não existe coisa que se alastre maior. Olha, desce aqui para chamar a atenção de vocês. Não existe coisa que tenha tamanha velocidade. Parece um carro de Fórmula 1, parece a velocidade da luz. Pensa um negócio que se espalha rápido, é fofoca. É impressionante, porque a palavra de Deus parece que ela vai devagar, né? Mas a fofoca ela. O interessante é que eu estou falando isso, né? É que antes de Arthur me chamar, eu tinha falado um pouco sobre isso no meu canal do YouTube. Tem um canal do YouTube também, e expõe algumas reflexões. E eu já falei sobre isso antes de Arthur me chamar. E aí uns aos outros começaram a criticar e a falar. Porque o mal, ele se prolifera muito rápido. Mas eu e você, que entendemos o ministério, a gente não prolifera o mal muito rápido. A gente semeia o bem muito rápido. Amém. Amém? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Presta atenção. Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Quem disse isso? O povo. Baseado no quê? As suas próprias transgressões, sentimentos e experiências. Só que quem foi que definiu Moisés e Arão? Foi Deus. É assim, quando a gente está baseado na carne, a gente quer escolher pessoas da carne. A gente quer ir até de contra a vontade de Deus. Então, meus irmãos, lá no capítulo 3 de Êxodo, você vai ver que quem foi que chamou Moisés? Deus. O que Moisés fez para Deus chamá-lo? Nada. Nada. E qual foi o motivo da chamada? Foi o propósito de Deus através de uma promessa que ele fez aos pais da fé. E para que chamou? Para livrar o povo das mãos dos egípcios, para que eles tomassem posse da própria promessa de Deus. O que eu quero dizer a vocês não é sobre a liderança, não é sobre Moisés, é sobre Deus, é sobre a obra de Deus. Pois bem, aqui nós vamos enxergar a crítica, depois Deus castiga este povo, mas Moisés, ele age com misericórdia. É sempre assim. Moisés é criticado, Moisés sofreu a chibata, levou palmadas, mas ele sempre teve um coração misericordioso. E para a gente concluir, eu vou deixar algumas perguntas para vocês. Você está do lado dos críticos ou dos que trabalham? Você é semelhante ao povo ou a Moisés? Vocês são
borrachas que tentam apagar o que Deus deseja escrever? Ou vocês são a misericórdia que Moisés sempre exerceu, que é o lápis, a misericórdia é o lápis que faz com que o ministério de Deus continue a ser escrito? Eu vi no Instagram da IBM Jovem CDA. CDA é a abreviação de Cuida das Almas, né? E lá tinha assim: o que a Bíblia diz que eu sou? Eu achei muito interessante esse post. Eu olho os posts, tá, minha gente? O que eu sou? Amado. Se vocês puderem me lembrar, vocês vão falar. Parado. Escolhido. Anotei alguns. Perdoado. Filho. Livre. Eu oro para que vocês tenham noção do que significa ser amado, amparado, escolhido, perdoado, filho e livre. Porque quando vocês tiverem noção do que é este post, quando eu e você, nós tivermos noção do que é este post, do que é esta publicação, do que é ser amado, amparado, escolhido e perdoado, nós não seremos erva daninhas. Mas nós iremos, ou melhor, nós não seremos borracha, mas nós iremos ser um lápis. O último texto para a gente concluir, Efésios 4. Efésios 4. Um ao 6. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes para que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Meus irmãos, vocês têm que viver. Todos vocês receberam uma vocação. Há quem toca o teclado, há quem cante, vocês cantam muito bem. E vocês realmente adoram o Senhor, vocês são muito organizados. Vocês são verdadeiros. Eu gostei muito do clamor. Né? Aí Filipenses 4 vai dizer que nós devemos orar em súplica. Suplicar. Que é o que o irmão aqui falou. Nós devemos clamar. E Paulo vai dizer que nós devemos ser dignos da vocação. Sabe o que é ser digno? É você que recebeu o dom da bateria, que está louvando ao Senhor e tem uma vida digna dos seus atos, com a sua família, com o que você fala. É isso que Paulo diz: meus irmãos, sejam dignos, porque você recebeu uma vocação. Só que essa vocação não é uma vocação que você trabalha no seu trabalho de qualquer jeito, não. Essa vocação é para você trabalhar no reino de Deus, inclusive que são poucos os trabalhadores, como está escrito no capítulo 9 de Mateus. Aí, ó, são poucos trabalhadores, e os que têm não vai ser digno? Não, vocês têm que ser dignos de estar trabalhando na obra de Deus. Sejam completamente humildes e dóceis. Dóceis não é para vocês serem cavalo, não. É dócil com o irmão mesmo, é não desrespeitar, é não falar alto, é ser incisivo, sim, porque ser incisivo é diferente de ser mal educado. Ser respeitoso. Ser incisivo é falar com convicção. Então, sejam completamente, não é pela metade não, tá? Tem gente que parece que só vem de metade, né? Misericórdia. Mas sejam completamente humildes e dóceis. E sejam, esse texto é maravilhoso, porque esse texto é, lembra quando Jesus diz assim: se quiser me seguir, negue a si mesmo e tome a sua cruz. É esse texto aqui. Preste atenção. Sejam pacientes, suportando. Meus irmãos, tem uma cruz para. Tem uma cruz para levar. Essa cruz é suportando uns aos outros. Em quê? Em amor. Porque se a gente praticar isso daqui, lembra do nosso tema? A crítica apaga o ministério de Deus, mas a misericórdia do amor traz vida. Paulo entendia isso.
Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Vai ter problema entre irmãos? Vai. Vai ter crítica? Diminuir? Vai. Mas o problema não é só criticar, é como vocês vão saber lidar com as críticas. Vai ter dificuldade? Vai. Mas suporte uns aos outros com amor. Verso 3 e 4 para a gente concluir. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito de Deus. Essa unidade que é para conservar, não é eu e você não, é para conservar o Espírito de Deus. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. É uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e de todos. Concluo esta mensagem com a nossa frase. Espero que pelo menos essa frase vocês lembrem. A crítica, ela é a borracha que tenta apagar o que Deus deseja escrever. Mas a misericórdia é o lápis que faz o ministério de Deus continuar a ser escrito. E eu oro para que, em nome de Jesus, vocês sejam lápis. Lápis que funcionam. Lápis que escrevem histórias lindas e maravilhosas para que quem quer que leia a carta do lápis que você escreveu, leia uma boa história, uma história digna de Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. E que o nosso Senhor Jesus se faça presente sempre. Vou encerrar orando, tá? Vou encerrar orando. Curva a sua cabeça.